Luís Semedo, muito boa tarde, obrigado pela sua disponibilidade e também pelo seu tempo. Obrigado eu pelo convite, com grande honra que estou cá. Muito bem. O que começava por lhe perguntar, ou a proposta que gostava de lhe fazer, era que nos tratasse uma espécie de um bilhete de identidade sobre quem é Luís Semedo, onde nasceu, onde tem vivido. Ok. Pronto, o Luís Semedo é uma pessoa, como é que eu ia te caracterizar? Vou começar pela história, o início. Sou uma pessoa nascida e criada em Setúbal, no bairro da Bela Vista, da qual orgulho-me de ter nascido. Não tenho nenhum problema em dizer que sou do bairro da Bela Vista. Cresci lá, aprendi ensino básico, secundário. Depois, enquanto jovem, experienciei várias atividades no seio de um bairro problemático. Depois, ingressei para o ensino superior. Enquanto jovem, bastante eclético, desde vários desportos, ténis de mesa, futebol, basquetebol, experimentava um bocadinho de tudo. Sou um amante do desporto. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi uma infância bastante, como é que eu ia dizer, cheia de riqueza, não só pelo aspecto social, que é um fator muito importante, mas também pelo aspecto educativo. Tive a sorte de estar em escolas que tinham algum problema, mas que diferenciavam-se por algo positivo. Diferenciava-se por uma cultura dos professores acreditarem nos alunos. Enquanto outras escolas e outros bairros, os alunos são sempre problemáticos, na escola Ana de Castro Osório, que agora é a escola da Bela Vista, acreditavam realmente nos estudantes. Bons professores que não deixaram cair e incutiram uma coisa muito importante no ensino, que é a disciplina. É por isso digo que tive uma infância no lado escolar bastante positiva e no lado familiar fantástico. Tenho, graças a Deus, tenho os meus pais que incutiram-me bastante disciplina, bastante rigor e sentido de cidadania. É um aspecto muito importante no seio da minha família. Essa questão da disciplina, já que a frisou pelo menos 2 vezes, é assim tão importante para si? Porque a disciplina, não só no aspecto profissional, como no aspecto educacional, é uma coisa fundamental, diferencia as pessoas. A disciplina não no sentido coercivo, mas a disciplina no sentido de estarem todas as pessoas unidas e perceberem qual é o objetivo para o qual estão a desempenhar determinada função, não só na sociedade como educacional. A disciplina é algo que é fundamental. O desporto, por exemplo, incute muito a parte da disciplina, como a educação também incute. E se as pessoas transportarem a disciplina com os valores essenciais do que é a disciplina para o seu seio profissional, serão melhores profissionais, enquanto também serão melhores cidadãos. E o que é que o jovem Luís pensava quando projetava a sua idade adulta? A minha idade adulta pensava ser jogador de futebol profissional, como qualquer criança que adora futebol, mas depois, aos 15 aos 16 anos, descobri a gestão. Quando entrei para a escola do Manuel Martins, tive o meu primeiro contacto com a gestão e percebi que a gestão era algo que eu queria para a minha vida profissional, sem saber o que era a gestão pura e dura, como conheço hoje em dia, mas foi algo bastante positivo, principalmente projetar. Muitas vezes, principalmente agora na minha vida profissional, tenho que projetar as coisas a 5 e a 10 anos, enquanto em crianças a gente só pensa no ano seguinte. Então é uma questão de adaptação. Hoje em dia, se me perguntar se a nível de objetivos profissionais já alcancei tudo que queria alcançar, ainda não. Enquanto criança tinha um objetivo, quando pensei na gestão, estou a caminhar para tal. Deu-se então o encontro com o Instituto Politécnico de Setúbal, através da Escola Superior de Ciências Empresariais, Exato. Onde ingressou no curso de Contabilidade e Finanças. Exato. Porquê esta licenciatura? Foi como eu referi há pouco, a gestão, quando tinha 15 ou 16 anos na Escola do Manuel Martins, foi algo que despertou-me bastante interesse. Depois a escolha do Politécnico foi pela proximidade familiar, era importante estar perto da minha família, porque é um dos pilares fundamentais
enquanto o ser humano Luís Semedo, é a família, a escolha de Politécnico de Setúbal foi óbvia, a Escola de Contabilidade e Finanças, porque a Escola de Ciências Empresariais com o curso de Contabilidade e Finanças, que era o mais próximo da gestão do que eu percebia na altura do que seria a gestão, e principalmente porque eu acredito muito na educação. A educação tem um papel fundamental na nossa sociedade hoje em dia, que é um dos principais fatores, que é o gap que existe entre pobres e ricos. A educação pode ter um grande papel nesse aspecto, e tem, sem dúvida. A minha história pode ser uma história que ainda agora está a meio, mas que pode potenciar mais jovens do bairro da Bela Vista ou de outros bairros problemáticos a acreditarem que com a educação, com o ensino, conseguem atingir e conseguem sair de um estatuto na sociedade de pobres e caminharem para a classe média, porque lutam pelos seus valores, e a educação e o conhecimento é um dos transmissores na sociedade bastante importantes. O que é que considera que foi o mais significativo da sua experiência enquanto aluno desta casa? O IPS e principalmente a Escola de Ciências Empresariais, na componente de gestão, não só a Escola de Ciências Empresariais, como também a extinta Associação de Estudantes, permitiu potenciar valores que eu desconhecia. Conhecia, mas que potenciou ainda mais. E que valores foram esses? O valor da gestão como deve ser, os 4 pilares da gestão que aprendemos na escola, enquanto na escola era na teoria, na Associação de Estudantes pusemos na prática. Valores como o humanismo, que é bastante importante, ajudarmos uns aos outros, a entreajuda. A ambição desmedida não era, queremos e vamos ajudar, pensamos todos como um todo. E isso foram coisas bastante importantes na Associação de Estudantes, e principalmente princípios de gestão, acompanhar com o que aprendemos na teoria, colocando na prática. O IPS também me permitiu ter uma visão sobre a política, sobre a sociedade. O IPS não só transmitiu os conhecimentos base numa licenciatura de Contabilidade e Gestão, de Contabilidade e Finanças, mas também permitiu uma coisa que é bastante importante. A participação dos estudantes nos jogos de gestão permite perceber o que é participar civicamente enquanto estudante nas tomadas de decisões dos jogos de gestão do IPS, e isso é uma coisa que muitas poucas pessoas percebem o valor que isso tem e a importância que isso tem a nível democrático. E em que fóruns de discussão é que esteve presente no âmbito do Instituto? No âmbito do Instituto participei em vários fóruns, desde o Conselho Pedagógico, o Conselho Geral enquanto estudante e como membro cooptado, participei na Associação de Estudantes, participei a nível nacional na Federação Nacional da Associação de Estudantes do Ensino Superior, participei também na equipa de representação externa de Portugal a nível da ESU, de European Student Union, que também foi algo bastante positivo, perceber a experiência internacional enquanto dirigente associativo, foi algo bastante bom. O IPS, digo que o IPS acrescentou muito valor à pessoa e ao ser humano Luís Semedo, e tenho muito em conta o IPS. Conta no seu currículo com um parágrafo como antigo presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Ciências Empresariais. Sim. Estávamos em 2009. Exato. Recuando essa data, o que é que gostaria de lembrar e de fixar? O ano 2009 foi um ano cheio de experiências. Uma das coisas que lembrar é a equipa. A equipa é fundamental, sozinho não conseguiria fazer nada. Eu tive uma equipa fantástica, não só enquanto presidente, antes de ser presidente da Associação de Estudantes, também tive algo bastante positivo, foi as equipas anteriores e a passagem de testemunho muito importante, porque a responsabilização, ser representante de 2.000 pessoas é algo significativo, temos que ter um sentido ético bastante apurado, porque representar 2.000 pessoas em discussões como o processo de avaliação, que reduzimos de 3 para 2 nesse ano, em pleno processo Bolonha e discussão do processo Bolonha, que foi algo que também foi bastante marcante. Ano em que também uma das coisas que
custou mais foi em 2008 começa a grande crise, 2009 já pessoas no ensino superior, os estudantes começam a abandonar o ensino superior, é algo também que marca um presidente, perceber o porquê que os alunos estão a abandonar e tentar apoiar e não podendo apoiar financeiramente, porque não era esse o intuito da Associação de Estudantes, porque não se pode substituir ao Estado, em conjunto com a administradora do SAGE, tentar arranjar programas em conjunto com o presidente do IPS. Foi um ano cheio de várias atividades, de vários desafios. Nesse ano eu lembro que trouxemos, que já não acontecia há muito tempo em Setúbal, o Encontro Nacional de Dirigentes Associativos. Em 2009 trouxemos de novo, pusemos novamente Setúbal no mapa da discussão da política educativa, foi algo bastante positivo. Reuniões com o antigo secretário de Estado do Ensino Superior, Manuel Leitor, e neste ano já é Ministro do Ensino Superior. Foi um ano bastante cheio de atividades. Foi algo bastante marcante na minha vida enquanto dirigente associativo e enquanto estudante também. E o que é que, no seu entender, do ponto de vista dos traços de personalidade, é preciso ter para assumir uma associação de estudantes? Vou dizer uma coisa que é, eu quando entrei para a Associação de Estudantes, entrei logo no meu segundo ano enquanto estudava e não sabia a essência do que é ser um presidente da Associação de Estudantes. Há uma equipa, mas existe uma coisa que é a tomada de decisão e a responsabilização e explicar às pessoas porque é que tomamos essa decisão e tentar ser uma coisa que é bastante importante, equitativo, haver equidade, que é para todas as pessoas perceberem porque é que tomamos essa decisão. Eu quando entrei e quando quis ser presidente da Associação de Estudantes queria muito pelo estatuto, eu vou ser presidente da Associação de Estudantes. Quando acabei, era mesmo para ajudar as pessoas, porque se conseguir fazer a mudança. E ajudei muitas pessoas. Lembro quando já estava a trabalhar, em 2010, apanhava o transporte Fertagos, a volta de Lisboa, um estudante vê-me na paragem, vai ter comigo, Luís, olha, agradecido na altura, quero-te agradecer agora. Se não fosse a tua ajuda e a ajuda da Associação de Estudantes, não conseguiria acabar o curso. E foi uma coisa que marcou bastante. E isso traduz que quando há eventos como a Semana Académica, muita gente gosta de fazer, mas o que é realmente importante é conseguirmos ajudar as pessoas a conseguir terminar o curso e a licenciatura, que é algo bastante importante, que faz diferença na vida das pessoas. E uma das coisas muito importantes, enquanto Presidente, voltando à sua pergunta, humildade, sentido de responsabilidade e vontade de atingir os objetivos. E a Associação de Estudantes ajudou-me a ser o profissional que sou hoje, que sou um profissional, creio que sou um profissional com bastante sentido de responsabilidade. E isso não foi só o Luís que aprendeu na Associação de Estudantes, foi os valores que eu falava inicialmente, que foi-me incutido pelos anteriores presidentes da Associação de Estudantes, que tiveram um papel fundamental para a Associação de Estudantes ser o que era na altura e transmitiu conhecimentos e valores para a atual académica que são fundamentais. Valores como civismo, solidariedade, sentimento humanitário. Esses sentimentos todos são fundamentais, porque numa sociedade, se pensarmos só em nós próprios, se formos egoístas, temos de dar um pouco de nós à sociedade. A sociedade retribui. Por exemplo, eu concluí o ensino superior porque a sociedade investiu. Os meus antepassados, pessoas que contribuíam com os seus impostos, contribuíam para as pessoas continuarem e terem um ensino superior que não é completamente gratuito, mas que não é o custo real que custa o ensino superior. E isso tudo temos que saber reconhecer, porque o custo do ensino superior é bastante avultado e esse sentido é bastante importante. Nessa altura em que teve um maior protagonismo em termos associativos, foi também quando chegou a vice-presidente da Federação Nacional de Associação de Estudantes de Ensino do Ensino Superior Politécnico. Sim. Que significado é que teve ter chegado também a este patamar de intervenção? Foi um significado importante, porque colocámos Setúbal novamente no mapa. Setúbal já tinha no passado estado politicamente bastante ativo a nível de movimento associativo nacional. Nós quisemos voltar a estar nessa senda de política educativa. Lembro quando houve um aumento das propinas, que o Politécnico de Setúbal, creio que foi em 2004, fecharam os portões e houve um aumento da propina de 500 para 700, até os alunos na altura
fizeram uma nota, uma de 500, outra de 200, uma para fazer a responsabilização, uma que era com a ministra Maria de Graça Carvalho e outra com o presidente do Politécnico na altura, ou com o presidente da escola. Não me lembro bem, mas sei que foi um movimento cívico e associativo bastante forte na altura. E isso, ler a história e perceber a responsabilidade dos meus antecessores, fez que olha, não, a política educativa é algo importante. A intervenção dos estudantes não pode ser só festas. É preciso estar e decidir, porque fazemos parte da sociedade e é preciso, enquanto jovens, mostrar esse interesse. Então foi um trabalho bastante exaustivo meu e da minha equipa, nunca eu sozinho, de vamos novamente lutar, mostrar que temos interesse no movimento associativo nacional, apresentar propostas, ir atrás, como uma proposta que debatíamos sempre todos os anos, que era a redução da propina, ou então mesmo dentro do próprio Politécnico de Setúbal existir a propina diferenciada. Lutámos imenso e quisemos muitas coisas, mas isso é o estudante em si. Não só a responsabilização a nível nacional permitiu que também a representação externa de Portugal num fórum, que era o FER, que também foi importante estar na ESU, perceber a realidade do ensino superior a nível europeu, principalmente por causa de Bolonha. Bolonha é o espaço europeu de ensino superior, e perceber não só Bolonha a nível nacional, como Bolonha a nível internacional e os espaços de cada país, que era bastante importante, desde a declaração de Sorbonne até à assinatura do processo de Bolonha e as várias remissões ministeriais nas alturas, perceber todo o contexto, que não envolve só um ano. É o histórico, o presente e o futuro. São tomadas decisões muito importantes. Do seu discurso muito eloquente e muito entusiasmado, resta-me aqui uma curiosidade. O seu interesse em participar é um interesse que se fica, por exemplo, exclusivamente pelo movimento associativo, ou existe algo de político em si também? Estar na sociedade significa intervir politicamente. As pessoas não se podem desresponsabilizar. Por exemplo, uma das coisas que me afligia enquanto dirigente associativo, e não só enquanto cidadão, é a abstenção. É algo problemático. As pessoas não... É uma coisa que o direito ao voto é algo tão importante e choca-me que as pessoas não deem esse valor. Por exemplo, as mulheres antigamente não podiam votar e depois ganharam o direito a votar. As pessoas de etnia africana antigamente também não tinham direito e eram escravos. Não sabem o que é que as pessoas no passado lutaram para existir esse direito ao voto. E para mim a democracia é bastante importante. E viver em democracia e em sociedade significa viver na política. E óbvio que eu faço política não partidária, mas faço política no dia-a-dia. E isso é importante. Olhando para trás, qual considera-se ter sido o momento mais significativo enquanto esteve no IPS? A tomada de posse do meu sucessor, que quando a minha família vem cá e vem para a minha despedida, em que percebem a dimensão que o Luís estava envolvido, porque os meus pais não são tão literados como eu sou, e perceberem, e ali eu percebo porque eu sacrifiquei a minha vida pessoal e familiar em prol de 2.000 estudantes. E o culminado daquilo tudo é um momento bastante emotivo de ter o auditório 10 cheio a aplaudirem e a perceberem que realmente conseguimos fazer a diferença. Não um momento específico, mas aquele momento marcou-me e comoveu-me profundamente, porque foram vários estudantes que foram ter comigo e a dizer: olha, Luís, realmente fizeste a diferença. E isso foi bastante importante, como também aquele estudante que quando tinha terminado foi ter comigo e: Luís, pá, fantástico, vocês fizeram um trabalho e eu estou a estudar muito por causa do que vocês fizeram. O Luís tem essa consciência de que é uma pessoa que deixou ficar um nome e um legado e que é uma pessoa respeitada? Creio que sim, porque, por exemplo, um dos meus amigos pessoais, o Bruno Fagueira, é atual presidente da mesa da Assembleia Geral da Académica, não só o professor Carlos Mata, agora vinha a falar, o professor Pedro Dominguinhos, porque envolvi-me nos processos, e envolver-se nos processos e o sacrifício que as pessoas sabem, porque os estudantes e ser dirigente associativo é voluntariado, não é remunerado, não há regalias, e quando as pessoas pensam: eles estão lá por causa dos exames mensais, têm direito, não, de todo, é mesmo por sentido de causa, e que prejudicamos muitas vezes pessoalmente, em prol
dos 2.000 que representava, que quando íamos para fora não representávamos só os 2.000, representávamos os 6.000. E há essa consciência que a Associação de Estudantes e os dirigentes associativos, e eu também inclusive, damos muito pelo IPS. Não, quando íamos fora não é só o dirigente associativo, representávamos não só os dirigentes, mas também o IPS, que é algo que é fundamental. E hoje em dia ver, por exemplo, o professor Pedro Minguinhos no presidente do CSISP, fico também contente, porque excelente presidente, eu acompanhei enquanto presidente da ESH, depois vice-presidente do IPS, e percebemos que o IPS também faz a diferença a nível nacional e tem uma intervenção bastante importante. Qual é o conceito que tem hoje sobre o IPS? Eu tenho uma grande ligação pelo IPS, porque aquilo que eu dizia inicialmente, que o IPS faz uma coisa que é fundamental, principalmente aqui na região de Setúbal, e o sentido do Politécnico, a educação, que é um pilar fundamental, e o IPS poder trazer as pessoas da cidade de Setúbal para cá e da região para estudarem, perceberem que os mais carenciados também têm direito ao ensino e que podem ser além da vida. Antigamente só existia o ensino universitário, que não era de acesso a toda a gente, é algo fantástico. E os outros politécnicos também fazem um grande trabalho, mas eu conheço o de Setúbal. O Setúbal tem essa matriz social e preocupa-se, e sei que há mais estudantes do bairro da Bela Vista e de bairros carenciados de Setúbal que têm acesso ao ensino superior e que alguns já terminaram a licenciatura, e é algo que é fundamental. O IPS, sem dúvida, está a fazer um marco bastante significativo na cidade de Setúbal. Após a sua licenciatura, foi relativamente fácil para si entrar no mercado de trabalho. Conte-nos a partir de que momento é que começou a sentir o contacto com as empresas e a integração profissional? Com as empresas, nós, enquanto dirigente associativo, já lidava um bocadinho com as empresas, mas num contexto muito local. Depois já a transição, termino o meu mandato em janeiro de 2010, faço um período sabático de descanso mental, porque foram anos exigentes enquanto dirigente associativo. Depois já há uma coisa que é fundamental, é a procura, e em 2010 já estávamos no ano de crise, não foi fácil. Consegui depois, em agosto de 2010 foi quando comecei a trabalhar, e é o primeiro contacto profissional. Depois, desde aí, na minha anterior empresa, que não estou lá, foi um crescimento bastante sustentável. Rapidamente cheguei a chefe da área da contabilidade, com as bases e conhecimentos que o IPS transmitiu, mas principalmente uma coisa, que é a pessoa. E hoje em dia uma das coisas fundamentais é a pessoa e as características das pessoas. Hoje em dia as empresas, a parte técnica vai-se aprendendo, mas a pessoa e o sentido profissional, o sentido pelo detalhe, o concretizar objetivos, não deixar prazos caírem, é algo que é fundamental num profissional hoje em dia. Já que sublinhou a questão da pessoa, as pessoas que de perto têm estado consigo dizem sobre si que é uma pessoa trabalhadora, determinada e uma pessoa muito amiga do seu amigo. É assim que também se reconhece? Tenho poucos amigos, mas sou muito amigo dos meus amigos. E um trabalhador, digo que sou um trabalhador nato, porque é algo que é bastante importante. É preciso lutar para se conseguir chegar a algo. Não é nada dado de mão beijada na nossa vida profissional. As coisas não caem do céu. É preciso lutar, é preciso trabalhar e é preciso ter um sentido profissional acima de qualquer coisa. E é isso que eu tento sempre fazer em qualquer missão ou que eu tenha, é lutar ao máximo para ser o melhor. Luís Semedo, foi um gosto tão conhecido. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, eu. Felicidades. Obrigado, professor. Obrigado.